fato, são muitas abordagens possíveis e necessárias a respeito desse tema que é candente na sociedade, é bastante atual, tem aí uma discussão real e concreta que divide a sociedade a esse respeito. O Bolsonaro disse no seu discurso que estava reposicionando uma questão que foi decidida lá atrás, no referendo do desarmamento. O referendo esse que foi ao contrário, decidiu pela possibilidade, sim, das pessoas terem armas e depois foi alterado por decisões, decretos, pelo Estatuto do Desarmamento, exaradas na época do governo Lula. Então ele falou, as pessoas votaram para ter armas e nós estamos repondo esse direito. É uma questão ultra controversa e ninguém nunca vai conseguir convencer alguém que é contra a liberação de armas do contrário e vice-versa. Então é um tema em que as opiniões são estanques, são muito definidas, é quase dogmática a questão. Então eu não vou perder tempo aqui dizendo o que eu penso a esse respeito. Eu acho que não é esse o caso. Vamos pensar à luz da proposta de campanha do Bolsonaro, do que ele fez a partir dessa proposta e da reação que isso causou dos dois lados da sociedade. Acho que é uma discussão que tende a ser mais profícua desse jeito. Ele prometeu durante a campanha flexibilizar não só a posse, como também o porte de armas. Voltou a repetir isso já depois de eleito, voltou a repetir em entrevistas, no discurso ele fez menção a isso e hoje soltou um decreto que trata exclusivamente da posse. No fim, na fala dele, no discurso, deu a entender que o resto vai ser regulamentado pelo Congresso. Então aí nós já temos um primeiro fato. Aparentemente, tudo leva a crer que a área da defesa e a justiça, as duas áreas atuaram para que a questão do porte de armas fosse deixada para o Congresso. Viram que haveria embaraços jurídicos se o Bolsonaro tentasse fazer essa questão por decreto. A gente vem tratando disso aqui desde antes. Estão torcendo contra, tudo acham que não, pronto, tá aí. Agora o próprio governo fez uma barreira de contenção no assunto, decidiu que o decreto poderia valer para posse, mas seria problemático se ele também disciplinasse o porte. Então, essa primeira questão já suscitou bastante críticas dos favoráveis à possibilidade de se ter e portar armas. Então, tem hoje uma corrente nas redes sociais, capitaneada, entre outros, pelo Bené Barbosa, que é um especialista, ativista desse assunto, uma das vozes mais conhecidas a favor da possibilidade de se armar, achando que foi tímido, que não atendeu aos propósitos e nem à promessa de campanha do Bolsonaro. Então tem uma certa quebra de expectativa até da parte favorável à liberação das armas. O decreto em si e a fala do Bolsonaro tem como grande justificativa acabar com a subjetividade na questão da regulamentação das armas. Só que ela tem uma série de subjetividades novas ali. Primeiro, na fala do Bolsonaro, né, quando ele diz que o cidadão de bem poderá ter armas. Cidadão de bem é uma categoria ontológica criada pelo Bolsonaro, por outros, mas que não quer dizer nada do ponto de vista jurídico, legal, sociológico. Sob nenhum aspecto você encontra uma definição concreta do que seja um cidadão de bem. Basta lembrar que o João de Deus tinha um arsenal de armas e viu-se depois, ele, que a gente julgava que era um cidadão de bem, não era. Portanto, subjetividade na veia, não há nada que classifique o cidadão de bem. Portanto, deveria ter critérios mais claros a esse respeito. O decreto é vago a esse respeito e bastante amplo. Por outro lado, os que defendem a possibilidade de arma acharam muito restrito, acharam que tinha de liberar mais, que não deveria, por exemplo, haver a limitação para unidades da federação com até 10 homicídios por 100 mil habitantes. E não deveria se pautar só pela questão dos homicídios, porque a questão da arma também seria importante para prevenir outros crimes, para que o direito de defesa tivesse garantido em relação a outros crimes e não só a ameaça de homicídio. E, por fim, outra coisa que causou imensa controvérsia foi uma parte do decreto que obriga essa que você falou, de cofre ou local seguro para quem tem criança ou pessoa com alguma deficiência, o que também é uma subjetividade enorme, está sujeito apenas a uma autodeclaração e não a nenhuma comprovação, portanto é um artigo quase inócuo e foi criticado por quem defende a tese do direito de defesa, dizendo que uma arma num cofre não está assegurando o direito de defesa à família ou ao cidadão de bem ou a quem quer que seja. Então é um assunto tão controverso, que permite tantas nuances e que é tão delicado
que tem divisões até entre aqueles que defendem o que o presidente fez. Então, a gente vai precisar esperar que o decreto entre em vigor para analisar a sua aplicação e ver na prática, empiricamente, o que ele vai implicar em termos de aumento de homicídio. Até a cartilha do Ministério da Justiça fala que não necessariamente vai aumentar o número de homicídios, dando a entender que essa é uma possibilidade. Então, tem muita coisa para tratar ainda.